Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, família! Você empreendedor, empresário, comerciante, trabalhador, profissional em todas as áreas, nesta manhã de terça-feira, estamos aqui juntos, reunidos na presença do nosso Deus, para rezarmos o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Invoquemos sobre nós a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos meditar na citação bíblica do livro do Êxodo. Essa passagem que nós vamos ver, ela direciona sobre recursos inesperados. Êxodo capítulo 17, versículo 6. Êxodo, capítulo 17, versículo 6, diz o seguinte: ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui estava o povo no deserto, onde Moisés conduzia, e o povo se reclamava porque não tinha água para beber. E da rocha, Deus fez brotar água pura, para saciar a sede do povo eleito e escolhido. E dentro do empreendedorismo, o que é que essa citação, essa passagem bíblica, ela nos ensina? Deus mostra que recursos, eles podem surgir de onde menos se espera. Recursos podem surgir de onde menos se espera. O empreendedor precisa o quê? Acreditar que soluções podem vir de fontes improváveis. É muito comum, diante de situações muito complicadas, difíceis, onde não se encontra uma saída, já esgotei todas as minhas forças, já esgotei todas as minhas possibilidades, certo? As suas e aquelas que são improváveis. Você já tentou também? Que é importante, Deus mostra que precisa acreditar que soluções podem vir de fontes improváveis. Então, estão apresentando alguma sugestão para aquele seu problema, aí você olha e diz, pela minha experiência eu já sei que por esse caminho aí não vai dar certo, já fiz um semelhante, já fiz isso, já fiz, mas é fulano que está falando. Então, as soluções podem vir das fontes improváveis. E é preciso o quê? Ter criatividade. Inova, renova. Criatividade e fé revelam oportunidades escondidas em situações aparentemente sem saída. Criatividade e fé, primeiro é o crer, o suplicar, o pedir, e aí é onde entra a dinâmica do agir e orar. Você ora, Deus inspira. Nessa inspiração vem a confiança que precisamos depositar em Deus, que é um Deus providente, e vem a criatividade. Eu começo a criar novas coisas, novas oportunidades, novas saídas, novas situações. Não, criatividade e fé revelam oportunidades escondidas em situações aparentemente sem saída. Pode ter certeza, você está parado diante do problema, não tem saída? Tem. Olhou para cima, não tem saída? Tem. Olhou para o lado, não tem saída? Tem. Olhou para frente, não tem saída? Para trás? Tem. Se está embaixo, a saída vem de cima. Então é importante ter essa sensibilidade e não morrer naquilo. Isso não vai dar certo, isso não tem saída. Deus, como sair daqui? Deus me conduz, Deus me inspira. E aí as portas vão se abrindo. Então, na dica prática de hoje, olhe para um problema atual e pergunte-se. Pensa aí naquele teu problema dentro do empreendedorismo, ou seja mesmo familiar, ou seja mesmo pessoal, que você já
mexeu de um lado para o outro e não encontra solução nele. E pergunte-se, que solução inesperada pode surgir daqui? Vale ressaltar, inesperada, porque que eu já tentei de tudo e não tem solução. Então, diante desse problema que você está passando hoje, que você está vivendo hoje, que solução inesperada pode surgir daqui? Anote pelo menos uma ideia fora do padrão. Uma ideia fora do padrão quer dizer, não é aquelas ideias, todas as ideias que você já conhece, todas as ideias que você já realiza, certo? Mas uma que você não tem o conhecimento ainda, e você vai ver as soluções fluírem. Então, que nesse dia de hoje possamos permitir que assim Deus venha tudo conduzindo. Quero acolher o nosso irmão missionário combatente, Vicente Ferreira. Seja bem-vindo, seu Vicente. Deus abençoe o senhor, seus negócios, toda a sua família. E também acolhendo a nossa irmã combatente, Raimunda MJ. Santo dia, Raimunda. Deus abençoe você, toda a sua família, seus projetos, o seu empreendimento nesse dia de hoje. E vamos rezar o texto do empreendedor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Acolhendo também a nossa irmã combatente e empreendedora, Anaí Alencar. Seja bem-vinda, Anaí. Deus abençoe você, sua família, seus negócios, seu empreendimento nesse dia de hoje. No segundo mistério, convido você a rezar pela vida dos seus clientes, fornecedores, que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, peça a graça para vencer as forças contrárias que te impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, peça a Deus pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. O quinto mistério é o mistério da gratidão. Qual é a graça específica que você tem para agradecer a Deus nesse dia de hoje? Agradeça ao Senhor pelo seu negócio. Que o Senhor, que está sempre presente pela nossa intercessão, pelo clamor que nós fazemos diariamente através da nossa oração no texto do empreendedor. Sejam reconhecedores da presença de Deus e gratos por todas as bênçãos derramadas em nossos negócios. Santo dia, seu Vicente. Santo dia, irmã Rose. O senhor está bem? Firme e forte? Firme e forte, graças a Deus. Que bom. Seu Vicente, tem alguma intenção específica que o senhor deseja colocar no quinto mistério? Quero agradecer a Deus por essa semana que se iniciou, por a semana que passou. E quero colocar nas mãos de Deus o nosso jubileu, né? Desse final de semana. Sim, um momento muito especial em nossas vidas. Jubileu de Prata da Comunidade Missão Resgate, 25 anos de evangelização com o propósito de salvar vidas e levantar vencedores. Verdade. Vai ser bênção. Vai sim. Já está preparado? Está com as malas preparadas já? Estou preparado. O inimigo está fazendo de tudo para mim não ir, mas eu vou com a confiança em Deus, eu vou, se Deus quiser. Pronto. Ele não tem poder, ele já é derrotado. Então, a vitória já é certa. Nos encontraremos com a graça de Deus no sábado, às 17 horas, ou melhor, início às 16 horas, né? Às 17 horas já é a celebração da Santa Missa, onde também vai acontecer o ato de consagração de 32 missionários da comunidade Missão Resgate, fazendo suas primeiras promessas como consagrados na comunidade de vida e comunidade de aliança, e vamos ter também os primeiros votos de 3 celibatárias da comunidade de vida. Vai ser um momento muito forte da ação de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Tem muita coisa preparada, viu, seu Vicente? Se prepara aí. Estou preparado. Glória a Deus. Então vamos rezar o quinto mistério do texto do empreendedor. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos,
de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recemos juntos a jaculatória. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Seu Vicente, ainda bem que deu certo. Eu tinha esquecido de chamar, viu? Pois, muito obrigado por sua participação. Deus abençoe o seu dia, que seja um dia de muito sucesso nos seus empreendimentos. Que Amém. Seja um dia em que o Senhor te restaure fortemente para vencer todas as provações e tentações com o olhar erguido para o alto, com os olhos fixos no Senhor. Que Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Amém, irmã. Deus abençoe a senhora. Obrigada pela sua participação e até sábado, com a graça de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos agora rezar a oração do empreendedor. Apresenta agora diante de Deus o teu empreendimento, a tua empresa, o teu ramo de atividade, projetos, sonhos, tudo aquilo que Deus coloca no seu coração, coloca também na sua presença, buscando a inspiração, buscando a sabedoria para desenvolver os sonhos e os projetos que Deus está sonhando em ti. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, rezando aqui pela Automecânica São Paulo, Sales Modas, a Resgate História, a loja oficial da Nação Combatente, rezando também pela empresa BPO Financeiro. Retira, Senhor, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina a nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dá-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Derrama sobre nós o Teu amor, Senhor, a Tua luz, a Tua força, a Tua graça, a Tua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na certeza de que a mão de Deus direciona a nossa vida e conduz os nossos projetos, encerramos o texto do empreendedor nesta manhã de terça-feira, agradecendo a você
empreendedor, empresário, trabalhador, profissional que reza conosco, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. O texto do empreendedor, ele vai ao ar de segunda a sábado, às 6h30 da manhã, aqui no meu Facebook, Rosilena Araújo, missionária da comunidade Missão Resgate. E vamos avançar, porque avançar é decisão. Tenham todos um ótimo dia, um dia cheio de conquista, de trabalho, de vitórias, e hoje é um dia celebrativo também, é onde se comemora a noite de São João precursor, primo de Jesus, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Foi ele quem batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. Então é muito popular, né, os festejos juninos, onde se acende a fogueira, comemora. É interessante, existe a tradição do acender a fogueira, vem desde o nascimento de São João Batista. Certas pessoas às vezes pensam que é só porque é festa junina e acende a fogueira. Não, naquela época, Isabel, a mãe de João, Zacarias, o pai, eles moravam em regiões montanhosas, lugares muito distantes, onde não se tinha celular, não se tinha WhatsApp, não se tinha telefone, não se tinha carro, nem avião, meio de transporte, ou você andava a pé ou andava nos jumentinhos, né? Então, quando João Batista nasceu, esse foi o sinal de que o menino tinha nascido. Acendeu-se a fogueira para que toda a região pudessem ver o fogo e saber que a graça tinha chegado, o profeta tinha chegado. Então é importante a gente conhecer também, né, as tradições, a raiz dela. Existe um sentido espiritual também. Não é só porque são festas juninas e é cultura, não. Ela é bíblica, está na palavra de Deus. Então, tenham todos um ótimo dia de trabalho, de conquista, de vitória e se diverte nessa noite de hoje. Outra coisa interessante, né? A gente escuta. Eu já vi uma pessoa, uma vez comentar, algumas pessoas que não gostam de celebrar o São João. Por quê? Porque como é que vão se alegrar, festejar com um santo que morreu? Você já parou para pensar nisso? Minha gente, São João Batista é um profeta em que se comemora, quando se comemora o dia de um santo, ou comemora o nascimento ou a morte dele. Então, São João Batista é um que se comemora tanto o nascimento quanto a morte. Dia 24 de junho, hoje é noite de São João, né? O menino nasceu. Dia 24 de junho se comemora o nascimento de São João. O martírio de São João é só em agosto. Então, não é para a gente, de fato, ficar triste se a criança está nascendo, é motivo de alegria. E uma grande criança, né? Um grande profeta, o último dos profetas, aquele que viu o Messias, aquele que viu Jesus de perto e que ainda batizou Jesus no Rio Jordão. Então, vamos festejar, vamos celebrar e até amanhã, com a graça de Deus. Tchau, povo de Deus!